Olá, eu sou Wagner Dias e o Experiências Literárias de hoje é um bate-papo com Tatiana Ribeiro. Tatiana é uma escritora brasileira que há mais de 20 anos mora na Itália. Ela tem uma vasta produção, tanto ficcional quanto de livros técnicos. Ela atua como professora de escrita criativa, é produtora e divulgadora cultural, além de ser radialista. Nossa conversa fala de memórias afetivas, de livros, de arte e sobre as novas plataformas de publicação. Se você se interessa por algum desses temas, faço aqui um convite para acompanhar o nosso papo. Um grande abraço. Olá, meus amigos, minhas amigas, é um grande prazer estar aqui hoje para mais uma conversa e hoje um bate-papo super agradável com uma pessoa especialíssima que eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer, que é a Tatiana Ribeiro, que é uma escritora brasileira que mora há 20 anos já, né, Tatiana? 20 anos. Na Itália, e a gente está aqui fazendo uma conexão Canadá-Itália para a gente conversar sobre livros, arte, processo criativo, palavra. Para a gente começar, eu queria fazer uma breve apresentação da Tatiana, que tem uma larga experiência nesse universo da palavra. Então, vou dizer para vocês que ela nasceu no Rio de Janeiro, mora já na Florença, em Florença, né, que você está morando? Florença. Na Itália já há mais de 20 anos, é formada em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em literatura comparada, também pela Federal do Rio de Janeiro, tem outro mestrado, é isso? Em ciências... Educação, Ciências da formação e educação. Ok. Na especialidade da didática de línguas estrangeiras, pela Università degli Studi di Firenze. Olha, eu treinando o meu italiano aí. Muito bom! É professora de português, né? Tem experiência também trabalhando como guia de turismo na Toscana, apresentadora no programa de web rádio Cultur. É autora de diversos livros e nós vamos falar sobre isso durante a nossa conversa, e a gente vai falando dos livros e vai mostrando, e a gente interage um pouco melhor. E é uma grata surpresa estar aqui hoje, porque esse momento de pandemia que nos aproximou, né? Através de uma amiga que temos em comum, que é a atriz Liz Araújo, que nos perguntou pela internet como é que estava sendo, né, passar por esse momento tão difícil, né, em outros países. Eu aqui no Canadá, a Tatiana na Itália, e a gente trocando essas figurinhas, a gente se conheceu e eu descobri que ela tem uma produção vasta, né? E falando, opa, vamos bater um papo e ver o que a gente tem em comum. Muitas coisas, né? Descobrimos muitas coisas. Uma curiosidade que eu sempre tenho, e eu sempre pergunto para todo mundo que escreve, para todo mundo que trabalha com a palavra, de onde vem esse gosto? De onde vem essa sua história com as letras? Quais são suas memórias afetivas? As mais antigas, o que você lembra de bacana que você possa compartilhar? Vou te falar, mas antes queria dizer uma coisa. Eu queria primeiro te agradecer tanto por essa tua proposta, que foi muito legal, achei muito bacana, né, da gente bater esse papo. E depois eu queria dizer, gente, Wagner, a gente tem que fazer uma live assim, de 12 horas, né, Wagner? Temos. 12 horas consecutivas, aí as pessoas iam entrando, né, quando quisessem. Porque a gente tem papo assim, para 12 horas seguidas. Né? Depois a gente é muito parecido. A verdade é essa, a gente é muito parecido. A gente tem uma trajetória muito parecida, né? Profissional, de formação, enfim. Então, é uma delícia estar aqui conversando com você, como sempre. Essa coisa da memória afetiva, eu me lembro, uma das primeiras memórias que eu tenho, né? Primeiras lembranças que eu tenho de quando eu devia ser bem pequena. Eu não estava na escola ainda, e eu me lembro de estar sentada no colo da minha avó materna, num sítio em Teresópolis. Teresópolis é zona serrana, área serrana do Rio de Janeiro, e a minha avó, como todos os outros 3 avós, ela gostava muito de me dar presentes. Então, eu me lembro dela me perguntando, o que você quer que a vovó te dê? E a minha resposta foi assim, eu queria muito aprender a ler e escrever. Ela ficou meio desconcertada. E ela falou assim, mas e se você vai ter uma professora que vai te explicar, vai te ensinar?
né? Então, quer dizer, eu não estava na escola ainda, porque para ela dizer isso, eu não era alfabetizada, né? Então, foi uma das primeiras lembranças, assim, que eu tenho dessa coisa de já o gosto pela leitura, pelas letras. Depois, a minha mãe sempre foi, meu pai também, a minha mãe sempre incentivou muito a leitura lá em casa. Eu tenho um irmão que é 5 anos mais novo que eu, e ela sempre comprou muito livro para a gente. Ela levava a gente nos lançamentos. E eu me lembro, por exemplo, assim, de ir para o lançamento do Ziraldo e do Menino Maluquinho. Eu ia muito ao lançamento da Ana Maria Machado, né? E minha mãe levava a gente muito para teatro também. Ah, sim. Inclusive, eu assisti a sua entrevista com a Cristiane e o Everton, muito legal, ótima entrevista, maravilhosa, e o papo de vocês, né? E você, numa hora, disse assim que a criança é muito genuína, muito sincera, É que quando a verdade. criança vai ao teatro, se ela não gosta, ela se levanta e vai embora. Aí eu me lembrei de uma coisa que aconteceu, Wagner, foi horrível. Eu era muito pequena, meu irmão não estava comigo, porque eu devia ser muito pequena, porque se ele é 5 anos mais novo, eu não lembro dele ali, nessa situação, né? Minha mãe me levou ao teatro, e a peça não foi, assim, uma maravilha, digamos assim, o cenário não estava muito bom, as crianças se revoltaram. Ai, meu Deus. Então, anos 70, né, as crianças se revoltaram e subiram no palco. Olha Meu isso. E Deus. destruíram não, destruímos o cenário. Aí depois, assim, adolescente, eu falei, mãe, como é que você me deixou fazer isso, pelo amor de Deus? Ela disse, mas eu não tive como te impedir, quer dizer, foi uma coisa, assim, realmente muito Espontâneo. espontânea das crianças, né? Assim, elas estavam se manifestando, dizendo, olha, esse cenário não está com nada. Mas, assim, enfim, minha mãe sempre incentivou muito a gente. A escola, onde eu estudei a vida toda também, ela convidava os autores, inclusive Ana Maria Machado, teve muitas vezes lá. Assim, a gente lia os livros e depois o autor era convidado para um bate-papo com as crianças, né? E muita contação de história também, quando eu era pequena, na escola. Muito legal, né? Essas coisas vão formando você, né? Sim. Eu tive esse privilégio de ser uma criança formada tanto pelos meus pais quanto pela escola, foi uma coisa conjunta, uma formação muito voltada para as artes. Eu Sim. me lembro que nas minhas festas de aniversário, eles chamavam um grupo de teatro que se chamava Furabolo. E o Olha. Furabolo vinha e fazia as peças. Você falou de fantoche, eu lembrei. Eles faziam peças, né, assim, com os fantoches e tal. E eu vidrada naquela coisa, né? A escola se chamava Pueridomus, e era uma filial de uma escola de São Paulo, que eu acho que existe até hoje. Depois essa escola virou o SEAT, em Santa Teresa, no Rio, que existe até hoje. Uma ótima escola. Uhum. E na época do Pueridomus, o Pueridomus era montessoriano, né? Maria Montessori, que para mim é magnífica. E as crianças, a gente saía de uma sala para outra, para ter aula de música, para ter aula de teatro, para ter aula de artes, né? Então, uma coisa assim muito interessante que eu me lembro foi os professores ensinarem para a gente o valor do espaço público também e do respeito pelo outro, né? Porque a gente, depois de cada aula, a gente tinha que arrumar tudo, porque ia chegar o outro grupo. Sim, sim. É uma questão assim, você vai aprendendo respeito desde pequeno, né? Uhum. E O método montessoriano tem muito isso de responsabilizar a criança desde cedo. Uhum. Muito legal. Né? Eu acho também que a gente está num mundo muito tecnológico, né? Do império da tecnologia. Eu sou muito tecnológica, eu adoro, né? Todas as linguagens. Eu sei que você também. A gente é muito parecido, né? A gente, assim, meio irmão gêmeo, que se encontrou depois de sei lá quantos anos. Mas eu acho assim que, sim, talvez a chave seja, tipo, por exemplo, leitura, né? A leitura com um pouco de animação, como eu fiz recentemente com um dos meus livros, né, para criança.
porque eu e uma contadora de histórias aqui na Itália, brasileira, ela também, ela botou a voz na história, e eu fiz a animação, porque isso eu usufruir, utilizar a linguagem, linguagens que a gente tem hoje em dia, né, para poder colocar o livro na pista. Sim. A verdade é essa. Eu vi a sua animação. Depois eu vou colocar aqui direitinho. Não sei se a gente tem como compartilhar, se está disponível no YouTube. Com certeza. Tá disponível. A gente coloca todos esses dados e se as pessoas quiserem conferir, eu acho que vale a pena, que ficou muito bonito, ficou muito legal. Podem compartilhar também, assim, sem problemas. É um prazer. Quero mais que as pessoas tenham acesso mesmo, que leiam. Inclusive, ontem recebi um convite muito, muito bonito de uma amiga virtual também, né? Que ela está no sul do Brasil, ela trabalha com crianças que não enxergam. Eu não sei como é que se diz isso no Brasil agora, aqui na Itália se diz hipovedente, né? que não enxergam. Então, essa coisa da animação, quer dizer, do som, não da animação, do áudio, foi muito interessante. Ela falou assim, eu vou trabalhar com os alunos. É o livro contado, é o áudio, né? E daí ela me convidou para fazer uma conversa com os alunos. Nossa, a gente ainda vai marcar, mas eu achei uma delícia de convite. Né? É inclusão, né? É claro, mas é claro, assim, porque ela sempre me cobrou um pouco essa coisa do livro em braille. Depois, Wagner, eu acho que é uma coisa que a gente pode até pensar, né? Sim, porque é super importante. A gente pode pesquisar como é que faz isso. Porque eu falei para ela, Lorena, eu te prometo que eu vou pesquisar, mas eu até agora não sei como fazer. Mas eu acho, eu ia te falar isso hoje, que a gente podia pensar, que é uma coisa muito interessante, você inserir o braille também no livro, né? Não tenha dúvida, com certeza. Né? Então, ela ficou muito contente, porque ela sempre me falou dessa coisa do braille, aí quando ela ouviu o áudio lá, agora eu posso trabalhar com eles, né? Isso é ótimo. Tatiana, você tem alguma... Você se lembra qual foi o primeiro livro que você leu? Já alfabetizada? Eu lembro que eu tinha, assim, eu não era alfabetizada, não. Era antes que eu tinha um livrinho de pano, não me lembro como se chamava, mas era um livrinho com muitos bichinhos. E cada página era de pano. Cada página era uma cena, assim, com aqueles bichinhos, e tinha um elefante, tinha um gato que brincava com uma bola. Então, eu tinha aprendido aquela historinha à memória, né? As pessoas tinham me contado, minha mãe, minha avó, meu pai, sei lá. Eu tinha aprendido. Então, eu ia para tudo que era lado com aquele livrinho, e quando a minha mãe parava, vamos supor assim, a gente está numa sala de espera do pediatra, eu abria lá o meu livrinho e ficava contando a história em voz alta, e as pessoas olhavam para minha mãe, porque eu era muito pequitita, aí olhavam para minha mãe e falavam, mas ela já sabe ler, e a minha mãe, não, ela aprendeu a memória, a história. Tinha aquele negocinho, então... gato brincando com bola. Eu repetia essas coisas assim. Mas isso é mágico, né? É fantástico. E assim, mais uma coincidência, porque eu até conto num vídeo que está no canal, é um primeiro vídeo da série que eu fiz sobre leitura, e eu falo das minhas memórias afetivas. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu achei um livro no lixo, era um livro de animais, eu levei para casa esse livro, e tinha uns outros brinquedinhos lá também que eu achei, uns restos de Lego, e eu levei para casa, mas o livro me chamou muita atenção. E eu fingia que eu estava lendo com os meus colegas na rua. Eu via as figuras do cavalo, e o cavalo, não sei o que lá, e eu contava aquilo com tanta credibilidade que as pessoas acreditavam. Mas o mais interessante é que depois que eu me alfabetizei, e que eu voltei a esse livro, eu percebi que aquilo que eu estava contando de uma forma inventada era, na verdade, muito próximo do que as frases estavam dizendo. Que legal. Então, olha que bacana, né? A gente já lia, na verdade, né? Porque a leitura da imagem é uma leitura. Né? Então, a gente já estava lendo ali, tanto eu quanto você.
E E eu me lembro de vários livros, né? Eu já alfabetizada, inclusive o seu Festa das Roupas, ah, tá. esse título, logo no início, já me remeteu a esse livro que eu amo, que eu amava, que é do Orígenes Lessa, é Conversando que as Coisas se Entendem. Você Ah, não leu ele? conheço, não. Não, você tem que ler, que é maravilhoso, Ah, vou porque, procurar. então, assim, é a mobília da casa que começa a interagir quando as pessoas saem, entendeu? Olha. Então, quando eu vi assim, a festa das roupas, eu falei, nossa, na hora lembrei. Como é que nasce uma história? Como é que você senta? Como é que é a sua rotina de criação, de trabalho? Como que é isso? Como é que acontece essa magia na sua vida? Eu acho que é muito rápida a coisa, sabe? Assim, o processo é muito rápido. As minhas ideias, elas aparecem de forma muito rápida. Essa festa das roupas, aqui tem a festa das ideias, Aham, né? Então, e sabe essa coisa do Guimarães Rosa, que ele falava do range-rede, que você está na rede, a rede está lá rangendo e você está pensando, você está matutando, é o ócio criativo, né? sim. O ócio produtivo, enfim, que você está já trabalhando. Isso acontece demais comigo. Inclusive, o meu marido, ele pega no meu pé, porque às vezes eu tenho um tanque lá fora, né? E às vezes eu tô lavando assim o paninho, né? O paninho Aham. da poeira e tal. Ele falou que você perde muito tempo torcendo o paninho. Aí eu falei, olha, você cuidado, porque quando eu tô torcendo o paninho, eu posso estar escrevendo um livro. É verdade. Porque as ideias Então, têm que estar ali, né? não Torcendo é? para um, mas Não é? está É claro. confabulando, né? E é muito rápido, na verdade. Assim, muitas pessoas já me falaram assim, nossa, você é muito rápida. Wagner, nessa quarentena, a gente aqui na Itália, vocês sabem todos, né, que a gente teve agora, como o Brasil está passando também por um momento muito difícil, a gente aqui na Itália passou, foram mais de 2 meses de clausura, e nesses 2 meses e meio, vamos dizer assim, eu publiquei 3 livros. Quer dizer, é muito rápido, Aham, sabe? Quer dizer, lógico, eu estava em casa, eu não tava saindo, né? Não estava trabalhando, aham, mas assim, são muitas horas no computador, porque sim, para você colocar essas ideias, concretizar essas ideias, é claro que tem muito trabalho, né? claro. Atrás disso, muita disciplina também, né? Sim. Isso daí todo mundo sabe, essa coisa de que o escritor é só, sabe, como é que se diz? Criatividade, inspiração, não é só isso. Todo É, mundo sabe que tem muito trabalho. com Né? certeza, né? Eu estava ouvindo a tua entrevista lá, o Everton, maravilhoso, as ilustrações dele maravilhosas, do Festa das Roupas. Então, quer dizer, é um trabalho de equipe também, Sim, né? sim. Você trabalha com outro artista, com Uhum. uma outra linguagem, enfim, mas que você diz para ele, Everton, a gente tem que correr, né? Tem que É sair, verdade. Aham. pronto. Às vezes as pessoas criam falsas fantasias, né? Você falou agora, por exemplo, que acontece rápido, mas o fato de acontecer rápido não significa que você já não tenha coisas elaboradas, né? Que você já não tenha refletido sobre diversas coisas, visto diversas coisas, e em algum momento aquilo se encaixa e se E transforma, aparece, né, numa história, exato. né? Esses 3 livros que eu publiquei, praticamente um deles já estava, lógico, já estava encaminhado, né? Que Sim. é o português para o turismo. E eu tive que dar uma corrida para finalizar, porque talvez acontecesse um curso de português aqui na Itália para o pessoal que trabalha com turismo. Depois o curso não partiu, não começou. Mas eu corri para fechar. Agora, ele já estava começado, lógico, Sim. né? Coisa assim. E também eu não sou a única autora, nós somos 3, e então foi um trabalho de equipe também, né? Agora, teve um outro que foi o Escrita Criativa, e praticamente o Escrita Criativa ele saiu assim em poucas semanas, porque isso foi engraçado. Eu estava almoçando com o meu marido e o meu marido fez uma brincadeira assim. Ele falou assim:
Se eu escrevesse um livro, meu livro ia ser só a capa e todas as páginas em branco. Ha, 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 ha. Eu falei, peraí, você está me dando uma ideia. Porque eu pensei nos meus alunos de português e eu falei assim, e se eu fizesse não as páginas em branco, mas as páginas com ideias para redações, para o pessoal escrever. Então, escrita criativa é isso. Eles são enunciados tipo um input, enfim, ideias para a pessoa escrever, com ilustrações também. Às vezes eu digo, observem a ilustração ao lado, enfim. E foi assim, o livro saiu rapidinho. E ele é em forma de caderno, entendeu? Uhum. Eu fiz ele em forma de caderno justamente para as pessoas poderem escrever. Essa aqui é a capinha dele. Daqui a pouco um pouco. Deixa eu colocar lá. E dentro ele deixa eu pegar uma página bem legal, por exemplo, essa aqui. Quer dizer, você tem a ilustração e tem o enunciado e a pessoa escreve aqui. É um caderno, né? Aí você sabe que eu tenho uma amiga aqui, que é a Ivete Souza, ela é cantora. Ivete tem um currículo maravilhoso, maravilhoso no Brasil, que já cantou com pessoas assim de nome no Brasil, mas ela veio para a Itália também já há algum tempo e ela é cantora, professora de canto, e a Ivete se interessou por esse livro e ela começou a escrever, fazer as atividades e me mandar para eu dar uma olhada. Muito legal, muito bacana. Ela disse, sabe, eu estou esquecendo o português, eu preciso dar uma refrescada, assim, é muito bacana. Então, o primeiro, ele se chama Criatividade e Expressão. Eu vou pegar, eles estão aqui pertinho, né? Criatividade e Expressão. Ele saiu por uma... eu tô com uma certa dificuldade, dislexia, assim, ele saiu por uma editora de São Paulo, que é a Dizal. E a Dizal, ela é especializada em livros didáticos, de línguas. Então, esse Criatividade e Expressão, são exercícios de português para estrangeiros. Olha, esse livro nasceu porque eu dou aula de português aqui na Itália, então eu tenho vários livros didáticos com os quais eu trabalho, mas eu estava sentindo falta de atividades, de exercícios. Eu comecei a criar meus próprios exercícios. Aí eu estava com um material bastante bom, falei, gente, eu posso publicar isso, posso transformar isso num livro. Apresentei a proposta para a Dizal, eles toparam, aceitaram. Eu adoro a Dizal, eu me dou muito bem com eles, e eles fazem um trabalho realmente excelente. Eles distribuem, o meu livro está nas livrarias no Brasil. O segundo livro foi o Francisca Chiquinha Gonzaga. De novo, minha dificuldade de botar o livrinho. E esse daqui, ele é bilíngue, ele é italiano e português, e ele foi lançado aqui na Itália por uma editora que se chama Robin. E é a história da Chiquinha Gonzaga em forma de teatro, uma peça de teatro. Né? Aí depois veio o Mundo de Narciso. O Mundo de Narciso, ele é uma fábula, na verdade, assim, uma coisa, na verdade, ele é uma saga, porque na minha vida ele começou há muitos anos atrás. Eu acho que eu tinha uns 25 anos quando eu comecei a escrever esse livro. Ele é todo ilustrado, um livro maravilhoso. É ilustrado pela Martina Messori, que é de Turim, é uma ilustradora aqui da Itália. O livro é muito lindinho mesmo. É a história de um sapinho do Pantanal. Então, quer dizer, ele começou lá atrás, aí ele ficou abandonado, engavetado, mudou de nome. Eu vi que você falou isso também, né, no outro papo, que isso acontece às vezes, né? O texto muda, tem uma evolução. Os dois meus livros que passaram por isso foi esse daqui e esse outro, o Noir, que é Noir, A Sombra de um Assassino.
esses dois, eles ficaram, assim, muito tempo paradinhos, foram retomados, passaram por uma grande evolução. Os outros, não. Os outros foi, assim, sabe, parto fácil. Parecido também com o do ator. Sim. Né? Porque a gente trabalha muito com a observação. Né? A gente faz laboratório também. Sim. Esse que eu fiz para o Noir é um verdadeiro laboratório. Quer dizer, eu assisti muito documentário, eu li muito sobre a psicopatia, sobre a figura do serial killer, né, para poder escrever. Senão, como é que você vai construir um personagem sem saber quais são as características, de todo o que forma a cabeça de como é que é a cabeça de um serial killer, né? E o ator também faz isso. Sim. Se ele vai interpretar, não sei, um arquiteto, um mínimo ele tem que saber, né? Ele tem que se informar, ele vai estudar sobre aquele argumento. Depois tem esse aqui, que é o português para o turismo, aquele que eu disse que eu tive que fazer um tour de force para terminar. Gente, estou completamente torta. E, enfim, ele é junto com duas amigas, a Marise Nakagawa e a Simone Gugliotta. A Simone Gugliotta é professora de português nos Estados Unidos e a Marise é guia de turismo, como eu aqui na Itália, né? E daí a gente fez esse livro pensando nas pessoas que trabalham com turismo, mas não só. Na verdade, esse livro ele acabou ficando um livro de... Aqui tem todos os tempos verbais, então uma pessoa que quer aprender o português, ela pode pegar esse livro perfeitamente. Aqui eu abri, né, esse aqui eu acho que é o imperfeito, sem óculos. Mas, tá vendo? Ele tem as regrinhas, né? Da conjugação, enfim, dos verbos. E tem muitos textos todos ligados ao turismo. E a parte gráfica fui eu que fiz também, porque é a minha paixão, fazer essa coisa, brincar com a gráfica, né? O Pino Bidio também, aqui ele está em italiano, mas o Pino Bidio, ele tem também a versão em português. E também fui eu que fiz toda a gráfica, toda a parte gráfica dele. Deixa eu mostrar uma pagininha aqui. Ele é todo feito no computador, com programas, né? Então, esse livro é todo meu, assim, no sentido que é texto e ilustrações, parte gráfica, toda minha. O último é o Lili e Granduca. E Granduca é o Granduque, que é o gatinho dela, né? E essa história aqui também foi uma que nasceu durante a quarentena, toda, completamente. E, assim, sabe? Tipo, parto fácil, né? Como eu falei. Também todo ilustrado, desse mesmo jeito do Pino Vídeo. De pegar uma pagininha interessante aqui. Tem várias legais, assim, ela aqui fazendo pizza. Isso por quê? Porque a história da Lili é a história de todos nós durante a quarentena. É uma menina que mora na Toscana e ela passa por todos os problemas que a gente passou durante a quarentena, ela e a família dela. E a Lili está em casa, né? Vai ter aula online, como todos os alunos. E a mãe dela tem que inventar o que vai fazer com ela. Então, faz pizza, faz doce, faz um monte de coisa, né? Você estava mostrando seus livros, eu estava aqui pensando uma série de coisas. Você transita bem, né? Entre a ficção, entre a técnica, entre a mistura dos dois, né? Nesse livro que você propõe, que a pessoa escreva a partir de uma ilustração, a partir de um estímulo. É muito bacana isso. Como é que você separa isso na sua mente? Como é que você se organiza? Acho que não está separado. Acho que são duas paixões e elas estão, assim, bem casadas. Porque, na verdade, essa coisa do design gráfico é uma coisa relativamente nova na minha vida e eu sou autodidata, mas eu estou querendo fazer um curso para ter um diploma, sabe? Mas eu já brinco com isso, eu viro criança, direto, brincando, fazendo as páginas desses livros, né? Por exemplo, eu tenho só duas editoras atualmente, que são editoras. Uma é a Dizal, que é em São Paulo, e a outra é a Robin, aqui de Turim, né?
os outros livros são todos uma publicação independente, porque o Narciso, ele era da Chiado, que você sabe, que você também tem um livro pela Chiado, né? Mas eu já me desvinculei dela, porque acabou o meu contrato e eu não quis renovar, porque eu realmente não fiquei satisfeita. E o próximo passo vai ser colocar o Narciso na Amazon, porque eu tenho publicado todos os meus livros agora, eu tenho publicado pela Amazon, então é uma publicação independente. Aí o que as pessoas acham? As pessoas pensam assim, mas então na Amazon qualquer um pode publicar. Não é bem assim, porque claro que tem um crivo, as pessoas vão fazer uma revisão do teu livro, agora tem mais liberdade, isso é lógico. Sou eu que faço tudo. Eu tenho liberdade de dizer eu quero publicar, eu vou fazer a minha capa, eu que sei como é que eu quero a minha capa. Isso é uma liberdade fantástica. Mas quem faz isso? Quem tem respeito, né? Chegou minha gata aqui, daqui a pouco ela aparece. Quem tem respeito, porque você não pode publicar qualquer coisa. Sim. Então, é o que a gente estava falando antes, da questão da pesquisa, né? Da seriedade. Na Europa tem funcionado bem, né, Tatiana, essa questão do livro independente, do livro proposto pela Amazon. Sim. Aqui na América do Norte também isso tem funcionado muito bem. Eu não sei se no Brasil isso já chegou com a mesma força, mas por aqui tem funcionado. Infelizmente não, Wagner. O que acontece é o seguinte, tanto no Canadá quanto aqui, a gente tem uma base da Amazon, né? Se você quer publicar pela Amazon, você publica pela Amazon do Canadá. E eu pela Amazon italiana. No Brasil, não. Eles têm que publicar pela Amazon dos Estados Unidos. O que acontece é que no momento em que eles pedem o livro no Brasil, o frete fica muito caro. Então, acaba ficando inviável a publicação. Isso, sinceramente, eu ainda não entendi por que a Amazon não tem uma base na América do Sul. Eu, inclusive, estava pensando em propor, uma coisa que eu estou matutando esses dias, em propor para a Dizal, que é a minha editora, essa paulista do Criatividade e Expressão, eu estava pensando em propor para eles a distribuição desse aqui. Sim. Né? Porque esse aqui está na Amazon italiana, mas se um brasileiro quiser comprar esse livro, ele vai ficar extremamente caro. Entende? Então, quer dizer, quem é meu público? Quem é meu target? Quem é meu público para esse livro aqui? Basicamente, os brasileiros que moram na Europa ou as pessoas que estão estudando português ou que falam português. Uhum. Então, para ter uma distribuição no Brasil, eu estava pensando em contatar alguma distribuidora. Paulo Coelho está fazendo esse mesmo processo. Eu não sei se você sabe, mas ele está fazendo. Você me disse, eu não sabia, não. Eu não sabia. Tem vendido, tem atingido um grande público através desse sistema, porque, de certa forma, desescraviza, porque se você não tem uma boa relação com a editora, você se torna um escravo dela. Né? Então, às vezes, é melhor que você faça o seu livro independente, que você tenha autonomia sobre aquilo que você produz, né? Receba o seu pela sua obra, né? E satisfaça também o público, porque o preço também cai, né? Uhum. É possível comprar um livro. Com certeza. Né? Então, acho que isso democratiza também a leitura. Com certeza. Então, acho que é uma tendência. Eu acho que não vai ter como o Brasil ficar muito tempo longe disso. Né? Vai acabar ficando. É uma pena que, não sei, assim, ou o Brasil ainda não conhece isso, ou a Amazon, por algum motivo, não está se interessando no mercado brasileiro, pelo mercado brasileiro, não sei por quê. Não só brasileiro, né? Porque não tem uma Amazon mexicana para... Quer dizer, claro que tem. Se você está no Brasil e quer comprar um produto pela Amazon, você compra. A gente está falando de publicação diferente, né? Então, não tem uma editora Amazon na América do Sul. Em relação à diferença de público, como é que você percebe a relação do público italiano com a leitura? Como é que você faz um paralelo disso com o que você via, o que você vivia no Brasil? Essa é uma pergunta muito difícil, sabe? Porque
porque hoje em dia eu vou ao Brasil de férias, né? Eu fico um mês lá, né, no Rio. Então, não sei te dizer exatamente como é que é. Eu sei que aqui a leitura é bastante incentivada, mas eu posso dizer, por exemplo, tem um irmão que mora, esse meu irmão que é 5 anos mais novo que eu, meu único irmão, né? E ele mora em Brasília, e ele tem 2 filhos. E, ele mora com esse segundo filho. E ele e a minha cunhada, eles têm um programa, eles pagam mensalmente e o meu sobrinho recebe livros todo mês em casa. Então, quer dizer, mas não dá para generalizar, né? Tem a Lorena, essa minha amiga, que me convidou para esse bate-papo com os alunos dela, né? Quer dizer, ela adorou essa ideia do livro áudio, porque aí pode trabalhar com os alunos dela e a gente vai bater esse papo pela internet. Quer dizer, isso também é um incentivo. Então, eu não posso dizer como é que está no Brasil. Eu conheço essas poucas realidades pipocadas, né? Uhum. Aqui, por exemplo, eu vejo tem muito incentivo. Por exemplo, a gente está especialmente aqui em Florença, é uma cidade tipo museu ao ar livre, né? Tem museu para tudo que é lado. E, e eu vejo muito as professoras levando os alunos para os museus, os pequenininhos. Então, tem assim, esse incentivo, né? E pela leitura também. Fazem muita contação de história. Inclusive, a Ana Paula Sena, que contou a história, foi essa história aqui do Pino Bídio que ela contou em português, né? Aquela animação que você viu. Uhum. A Ana Paula, ela é brasileira e ela está aqui na Itália e ela trabalha num centro cultural que se chama Casa do Brasil, em La Spezia. La Spezia é o lugar onde ela mora. E tem várias casas do Brasil por aqui, pela Itália, e todos eles trabalham muito com essa questão da língua de herança, né? Incentivando muito a leitura. Mas o que você diria? Você que é uma pessoa da palavra, que gosta da palavra, que escreveu, que incentiva a escrita, que criou, eu não sei se eu posso chamar de método, não sei se... Enfim, eu não sei que nomenclatura eu posso utilizar para reduzir essa ideia que você teve de ajudar as pessoas a escreverem, a despertar o senso criativo. O que você diria para alguém que está querendo escrever ou para alguém que tem dificuldade na escrita, mas que gosta de escrever para se expressar? O que seria uma mensagem? O que você deixaria como reflexão? Acho que eu diria que eu passei por um período, foi o período da faculdade de letras, que eu fiquei completamente bloqueada, não conseguia escrever nada, porque a gente lê tanta coisa boa, não é? Você sabe muito bem, que a gente se sente pequenininho, não consegue escrever absolutamente nada. Então, foi um período, assim, bastante de angústia. Então, acho que eu diria, relaxa. Relaxa e deixa o tempo passar, assim, como um rio, e vai observando, vai adquirindo as coisas, vai anotando. Eu sei que você tem seu bloquinho, né? Que Tem. você... Tá aqui, meu companheirinho. Pois vai anotando, porque as ideias, elas estão entrando, e uma hora vai acontecer. Tem que respeitar, assim, o momento. É muito difícil, eu sei que é muito difícil não se angustiar, porque a gente fica com pressa, quer fazer as coisas, né? Mas acho que eu diria isso. Observar, ler bastante. Tem cursos de escritura criativa, escrita criativa, né? Escritura aqui na Itália, escrita criativa, enfim. Mas eu acho que a dica é não se angustiar muito, procurar não se angustiar muito, porque uma hora sai. É verdade. É verdade. Tem que se permitir, né? Se permitir, observar, Sim, pensar, refletir cotidianamente que sim, uma hora vai acontecer. com Né? certeza.
Eu acho que assim, quando a gente está mais calmo, né, mais tranquilo, é que as ideias começam a se assentar e, né, se você está muito turbulento, É a verdade. coisa não acontece. Tatiana, você quer deixar os seus contatos? Como é que as Ah, pessoas não, entram não em me contato com você? A gente vai fazer a segunda. Se prepare. Olha, eu quero fazer um convite. O meu convite eu tenho esse programa de rádio, né, que é uma vez por semana. Agora a gente está parado, porque está todo mundo parado, né, por causa da pandemia. Mas enquanto eu não estou nos estúdios da rádio, eu estou tocando a página do Cultura. Eu tenho uma página no Facebook e uma página no Instagram. E ali eu vou colocar essa entrevista, como eu coloco outras iniciativas do Wagner e de outras pessoas, porque ali é um espaço para a cultura e para a arte. Literatura, cinema, música, né? Então, se vocês tiverem alguma coisa para divulgar, podem procurar a página, podem entrar em contato comigo através da página e, enfim, e a gente conversa. E também é um convite para conhecer a página, porque é um lugar de divulgação do que a gente ama, né, Wagner? Isso é importantíssimo. Você estava falando, eu estava mais uma vez aqui refletindo nas suas palavras. Eu acho que eu mais refleti do que... Enfim, foi maravilhoso para mim conversar, porque eu pensei. E eu adoro quando a conversa me provoca reflexão. Uhum. E você falando agora, se você tiver alguma coisa que queira divulgar, as parcerias têm funcionado muito bem, né? Sim. Essa muito. união dos autores, dos ilustradores, dos produtores de arte. Isso tem Muito legal. Muito bem. Muito bom. Estou adorando isso. Adorando. Sabe, assim, estou em total sintonia com os meus amigos artistas, divulgando o trabalho deles e eles também entrando na minha vida, né, de alguma forma, na minha produção, como você nesse momento. Enfim, a gente está muito em parceria, né? E acaba que um promove o trabalho do outro, o outro promove o trabalho do né? Claro. E assim as outras pessoas vão conhecendo e você vai vendo que você tem outros amigos em comum e a coisa se expande e você cria um universo de gente interessada em fazer arte de qualidade, né? Em promover reflexão, promover cultura. Então, realmente é um barato. Tatiana, quero te agradecer fundo do coração mesmo. Essa conversa prazerosa que me deu alegria, que me ajudou a pensar, que me falou sobre como criar, né? A vontade que me deu de escrever nesse seu caderno de escrita criativa, porque é uma delícia, né? É uma delícia você olhar algo e você construir em cima daquilo com a sua observação, com a sua sensibilidade. Então eu aprendi muito com você. Eu também gostei. Muito mesmo, e te agradeço humildemente, assim. Eu que te agradeço. Coração aberto, e eu acho que as pessoas vão gostar muito desse papo, né? Tem muita gente interessada em escrever, tem muita gente interessada em saber como é que esse processo criativo acontece, e eu espero que a gente se encontre mais vezes e que a gente faça mais coisas juntos e que a gente consiga ir espalhando, plantando essas sementes de criatividade, de sensibilidade aí para mais pessoas. Então, muito obrigado, tá? Vamos aí trocando as nossas figurinhas e em breve a gente volta para Papo 2. Tá joia. Combinado? Então tá bom. Muito obrigado, um grande abraço para você, um grande abraço para essa Itália maravilhosa e a gente volta a se falar. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido a nossa conversa. Comentem, deixem comentários, curtam, compartilhem com as pessoas que vocês acham que vão se interessar por esse assunto, por esses temas que nós falamos. Todas as informações sobre os livros, contatos da Tatiana, os meus próprios contatos vão ser disponibilizados aqui na descrição. Então, a gente aguarda também o retorno de vocês, porque o que vocês nos dizem também nos acrescenta, também nos faz refletir. Então, um grande abraço e até a nossa próxima conversa. Até mais.